Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula iremos resolver juntos um problema que caiu no vestibular do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, no ano de 2019/2020, numa prova de segunda fase. Lá na prova é a questão de número 5. Vamos ao enunciado do problema. Ele diz o seguinte: considere a função f de R em R, portanto é uma função f, cujo domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio também é o conjunto dos números reais. E essa função ela é definida por f de x igual a x à sexta, menos 10x à quarta, menos 4x à terceira, mais 25x ao quadrado, mais 20x, mais 28. Aí o problema está dividido em 3 itens. O item A, ele pede que você determine dois números reais alfa e beta, de modo que f possa ser reescrita como f de x igual ao quadrado de x ao cubo menos 5x mais alfa, somado ainda com beta. O item B, ele pede para determinar o valor mínimo de f, e o item C, ele quer que determine o ponto ou os pontos x pertencente aos reais em que f assume seu valor mínimo, ok? Então, vamos à solução do problema. Começando a solução pelo item A, observe que aqui está a função na sua forma original. A função na sua forma original, ela está na forma polinomial, né? Você tem aí x à sexta menos 10x elevado à quarta, isso menos 4x elevado à terceira, mais 25x ao quadrado, mais 20x, somado ainda com um termo independente, que é 28, ok? Então essa é a função dada, a função f, em sua forma original, na sua forma polinomial. Aí o item A, ele pede que você encontre dois números reais alfa e beta, de modo tal que f possa ser escrita da seguinte maneira: o quadrado de x ao cubo menos 5x mais alfa, certo? O quadrado disso, somado ainda com beta. Então, ele quer que você determine alfa e beta reais, de modo que f, ou seja, essa função polinomial possa ser reescrita dessa maneira. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa nova forma, abrir esse produto notável e comparar com a função na sua forma original, ok? Então, desenvolvendo esse produto notável, note que isso é o quê? É o quadrado da soma de 3 termos. Desenvolvendo fica quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do terceiro. Aí agora tem 2 vezes o primeiro pelo segundo, que dá menos 10x à quarta. Aí 2 vezes o primeiro com o terceiro, que dá 2 alfa x à terceira. E 2 vezes o segundo com o terceiro, que dá menos 10 alfa x, ok? Isso é o desenvolvimento do produto notável. Ainda tem esse beta, então mais beta aqui no final. E agora vamos tentar juntar os termos semelhantes, se houver, né? Então, observe que só tem um x à sexta, x à quinta não tem, aí aparece esse menos 10x à quarta, então menos 10x elevado a 4. Termos de grau 3 em x, aparece apenas esse, ok? Então você vai ter ali mais 2 alfa x elevado a terceira. Termos em x ao quadrado, só aparece esse, então mais 25x ao quadrado. Termos em x do primeiro grau, você vai ter ali o menos 10 alfa x,
E por fim os termos independentes. Aí termo independente você tem dois aqui, né? Você tem o alfa ao quadrado mais o beta, ok? Então escrevendo a nova forma na forma polinomial a gente tem isso. Aí agora é só a gente comparar, né? Termo a termo com a função original. Então se você comparar termo a termo com a função original, então você conclui que esse 2α aqui está no lugar do menos 4. Estou comparando o termo de terceiro grau, ok? De uma com o da outra. Então esse 2α, ele é igual a esse menos 4 que aparece aqui. Então tomando a igualdade, 2α vai ser menos 4. E o que mais? A gente pode, o 2α sendo menos 4, né? E outra igualdade que a gente tem que ter aqui é o menos 10α igual a 20, vai ser equivalente à anterior. E finalmente o termo independente, que é alfa ao quadrado mais beta. Alfa ao quadrado mais beta tem que ser igual a 28. Dá uma ajeitada nesse beta aqui. Alfa ao quadrado mais beta igual a 28. Aí note que aqui o alfa vai ser menos 2. E se eu considerar o alfa igual a menos 2, qual vai ser o valor de beta correspondente? Ora, menos 2 ao quadrado vai dar 4. Passando para lá fica 28 menos 4, que vai dar igual a 24. E aí está resolvido o item A, né? Determinei alfa e beta de modo que a função original pudesse ser escrita nesse formato. Aí isso só vai acontecer se o alfa for menos 2 e o beta for igual a 24, ok? Agora vamos à solução do item B. No item B ele quer que você determine o valor mínimo de f, certo? Lembrando o quê? Que a gente pode precisar utilizar que o alfa vale menos 2 e o beta vale 24. Então vamos a uma nova tela. Observe que a gente encontrou alfa igual a menos 2 e beta igual a 24, né? E a gente quer o valor mínimo de f, certo? Então o item B ele pede o valor mínimo de f. Para obter o valor mínimo de f, é preferível que a gente escreva f como está escrito no item A, certo? Ou seja, a gente vai optar por escrever f da seguinte maneira: x elevado à terceira menos 5x mais alfa, só que o alfa é menos 2, lá do item A, somado ainda com beta, que a gente viu que é 24 também no item A, certo? Aí observe que o menor valor de f, quando é que ocorre o menor valor de f? Sim, tem um quadrado aqui, né? Observe que f tem esse termo aqui ao quadrado, né? Você tem x ao cubo menos 5x menos 2 elevado ao quadrado. A gente sabe que nos reais todo quadrado ele é no mínimo zero, ok? A função, note que ele disse que a função é dos reais nos reais. Então x ao cubo menos 5x menos 2 ao quadrado é no mínimo zero. E note que para isso se tornar a lei da função f, está faltando ainda a parcela 24. Então, somando 24 a ambos os membros, vamos ter x ao cubo menos 5x menos 2 ao quadrado, somado com 24. Isso aqui vai ser maior ou igual que 24, ok? E isso é a lei de f, ou seja, f de x é maior ou igual que 24. Ora, se f de x é maior ou igual que 24, isso está nos dizendo que o menor valor assumido pela função f é 24, ou seja, f mínimo, né? O f mínimo de x, eu vou representar assim, vai ser exatamente o 24. É na igualdade que ocorre o mínimo, tá certo? Então o item B também está resolvido. O menor valor que f assume é 24. Tá claro, pessoal? Agora observe que o item C ele pede para determinar os pontos x reais em que isso acontece, ou seja, onde f assume seu valor mínimo. Ora, mas o mínimo ocorreu exatamente quando aqui é igual
que ocorre quando aqui é igual, que vai ocorrer quando aqui for igual. Ou seja, o mínimo vai acontecer quando essa parcela aqui for zero, certo? Então vamos à solução do item C numa nova tela. Observe que ele quer os pontos, né, os valores de x reais que fazem com que f assuma seu valor mínimo. Só que aí, reescrevendo a função f da maneira como está escrita no item A, a gente tem o quê? A gente tem x ao cubo menos 5x mais alfa, só que o alfa a gente havia encontrado menos 2 para alfa, e para o valor de beta a gente encontrou 24. E aí observe que o valor mínimo de f sendo 24, o valor mínimo vai acontecer quando esse termo aqui, está faltando o quadrado aqui, né? O valor mínimo de f ocorre quando isso aqui for zero, certo? Então, para que eu encontre os valores de x que fazem com que f assuma seu valor mínimo, basta que esse termo aqui ele seja zero. Então, a gente vai ter que ter x ao cubo menos 5x menos 2 ao quadrado igual a zero, para que então f assuma seu valor mínimo, que a gente viu no item B, que é 24. E aí, quando é que isso aqui vai ser igual a zero? Isso será zero quando x ao cubo menos 5x menos 2 for igual a zero. Aí observe que estamos diante de uma equação polinomial de grau 3. E que por inspeção, ou seja, por verificação, né, você descobre que menos 2 é uma de suas raízes. Porque observe que menos 2 a terceira vai dar menos 8, somado com menos 2 vai dar igual a menos 10, e menos 2 vezes menos 5 dá mais 10. Menos 10 somado com 10 vai dar igual a zero. E aí 2 é uma solução. Aí note que 2 sendo uma, menos 2, melhor dizendo, sendo uma solução, a equação, o lado esquerdo da equação vai ter um fator x mais 2, ok? E aí, como ela é de grau 3, o outro fator obrigatoriamente tem que ser do segundo grau. E aí, vejam, aqui vai ter que ter um x ao quadrado, né? Porque x vezes x ao quadrado vai dar esse x à terceira. E como o termo independente da equação é menos 2, aqui tem que ter um menos 1, porque aí 2 vezes menos 1 vai dar esse menos 2 aqui. Agora só temos que escrever um termo aqui no meio tal, que quando faça a multiplicação cruzando, desse termo aqui, menos 5x, ok? E aí esse termo precisa ser quanto? Esse termo precisa ser... acho que menos 2x, né? Porque aqui tem menos x, se eu botar menos 2x aqui, quando multiplicar por 2 dá menos 4x. Com menos x vai dar exatamente menos 5x. E aí a equação se fatora desse modo, certo? Aí observe que uma das raízes, já sabemos que é menos 2, que é o que vai zerar esse fator. E as outras raízes são raízes desse trinômio do segundo grau, né? Que usando a fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau, você pode obter facilmente. Vai ser menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então vai ficar 1, não é isso? O delta disso é 4 mais 4, 8. 2 raiz de 2 vai ter um 2 embaixo, vai dar a raiz de 2. Então uma raiz é 1 mais a raiz de 2, e a outra vai ser exatamente o conjugado, 1 menos raiz quadrada de 2. Então, esses valores, né, são os valores de x que fazem com que a função f do enunciado assuma seu valor mínimo, ok? E aí, ele chama assim, né, determine os pontos x pertencentes aos reais, onde f assume seu valor mínimo. Então, f vai assumir o seu valor mínimo, que no item B deu 24, né? Para os seguintes valores de x. Menos 2, 1 mais a raiz de 2 e 1 menos a raiz de 2. Isso significa que se eu colocar esses... eu coloco qualquer desses três valores lá na função, né, e faço as contas,
vai dar sempre 24, que é o valor mínimo encontrado no item B. Ok, pessoal? Então está resolvida aí, tá resolvida a questão, ok? Finalizamos, portanto, a solução. Então, se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.